Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Bom dia, queridos internautas. Iniciando mais um Almoçando com Jesus e Kardec. Este é o nosso programa, é o nosso 18º programa, e hoje, dia 3 de março de 2022, nós contamos com o nosso irmão Valnei Santiago, do céu de Cabo Frio, e a temática do mês de março é comunicação social espírita. E nós vamos estar, durante este mês de março, com o Valnei, que já está aí na tela conosco, o Júnior Bairral, que é da área de comunicação social espírita do SEU, a Luciana Custódio, que é da área social do IDEAC, e também ambos fazem parte da comissão diretora do SESG, a Cristiane Drux, que é da área de comunicação e foi diretora da área de comunicação social do SESG, deixou o cargo agora, em 2021, a função, né, vamos dizer assim, e o Roberto Airão, que hoje é o coordenador da área de comunicação social do SESG, e não falamos muito sobre o Valnei, que a gente vai dar ele a oportunidade daqui a pouco, né, de falar. Dentro desta temática, hoje, né, o Valnei vai falar levando a doutrina para todos. Então, querido internauta, não saia daí, fique coladinho conosco, porque vem muita informação boa sobre a importância da comunicação social espírita para fora do centro espírita. Então, Valnei está pronto para nos trazer essas informações. Então, para não demorar muito em função do nosso tempo, que é curto, né?
Vamos logo passar para o Valnei, para que ele possa se apresentar, fazer suas apresentações aí, suas palavras iniciais, Valnei. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, aos bons espíritos, a ti, Luiz Gonzaga, pelo convite, a oportunidade para o trabalho, né, que é sempre importante. Dar o meu boa tarde aos internautas que nos acompanham e que possamos, na tarde de hoje, né, iniciar essa caminhada de março, como te bem falou, a respeito da área de comunicação social espírita, que é muito importante, né, no nosso movimento. Bem, para quem não me conhece, e muitos não me conhecem, eu sou o Valnei, sou oriundo lá de Niterói, estado do Rio de Janeiro, e já estou aqui em Cabo Frio há em torno de 34 anos. Hoje eu faço parte do Centro Espírita Leon Denis, de Cabo Frio. É uma casa co-irmã do CEL CEL de Bento Ribeiro, né? Então a gente já trabalha já há um bom tempo com comunicação social. Inclusive, esse ano de 2021, em plena pandemia, nós criamos um projetinho novo aí, tá, Gonzaga, que é a questão do semeador, que é um canal de divulgação espírita, dentro desse conceito que você trouxe aí, de divulgar a doutrina espírita para além dos muros da casa espírita. Nós, como divulgadores, né, também temos que ter essa preocupação de levar a doutrina espírita não só para espírita, mas para todo aquele que se permite é, é querer conhecer o que a doutrina tem a oferecer, qual é a visão da mensagem do nosso Mestre Jesus, né, levada pela doutrina espírita. Então, nós temos que quebrar paradigmas, né, avançar em fronteiras para conseguir o objetivo, porque, como diz, a melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa doutrina querida, nossa doutrina amada, é divulgá-la, não é isso? Então, a proposta Perfeito. nossa é essa aí, de divulgar. Espero que, nesta oportunidade, eu possa trazer esclarecimentos que venham a auxiliar, que venham a contribuir, que haja uma troca, né? Porque sempre é assim, né? Sempre o aprendizado se faz dessa maneira, recíproca, né? Não tem aquele que explica, tem aquele que aprende com o outro. Não é isso, Gonzaga? Perfeito. Valnei, Sim, querido. antes de propriamente de começarmos o nosso trabalho em si, nós vamos brincar um pouquinho. A gente sempre fala assim, é brincadeira isso aqui, né? É brincadeira. Nós gostaríamos de saber, nós, o internauta, aquele que não te conhece, que vai ouvir você na manhã de hoje, gostaria de saber quem é o Valnei espírita. Ele veio de berço espírita ou ele veio de outra religião e entrou para o espiritismo depois? Se entrou, como foi isso? Tem alguma história interessante que sempre tem dentro do movimento, né? Não é o Valnei particular, é o Valnei espírita, né? O que você Ah, pode falar para nós? ó, tem uma coisa engraçada eu vou dizer o seguinte, é verdade porque meus pais não mentem e eu não sou dado muita mentira, né? Mas é uma coisa que a gente não consegue vislumbrar como sendo doutrina espírita. Eu nasci em berço espírita, vamos dizer assim, então eu lembro de eu pequenininho, pequenininho mesmo, né? Naquelas festinhas que se tinha na casa espírita, no sentido de confraternização, mas também de conseguir fundos, né, para a atividade da casa, eu lá participando. Então, para ficar registrada essa gracinha minha, o Gonzaga, eu sou de uma época que eu nunca ouvi falar isso, vai ser a primeira vez que alguém ouve falar isso. Eu fui batizado numa casa espírita. E é kardecista, como diziam os antigos, né? Não é, outras, aquelas casas dos irmãos afro. Não, não. Não, é espírita mesmo, de Kardec e tudo. Então, é uma coisa assim que eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de alguém ter sido batizado numa casa espírita. Então, foi o meu caso. Eu venho desde cedo, mas aí essa parte de criança, né, a gente não conta muito. E com 15 anos, Gonzaga, surgiu o interesse nato em mim do estudo. E eu sempre tinha a obra de Kardec, o Evangelho, que era uma coisa que era mais fácil para mim, que me chamava a atenção. Eu sempre tinha ao meu lado o Evangelho, a ponto de algumas vezes, né, naqueles dias letivos, lá na antigo primário, que quando eu tinha uma aulinha vaga assim, eu sempre pegava da pasta, né, da bolsa, o livro de Kardec da nossa federação, aquele antigão,
e ficava lendo, meio sem entender, porque uma pessoa em idade muito jovem, ele não tinha condições, sem ter um suporte, né, para explicar. Meus pais são pessoas da roça, de pouco estudo, então também não tinha esse entendimento, era só aquela coisa que vinha em mim. E eu me descubro já trabalhando não só com uma pessoa que frequenta uma casa espírita, mas uma pessoa que começa a querer trabalhar numa casa espírita, já com a idade mais avançada, com meus 25 anos, foi a primeira vez que eu fui numa Comerge, e foi a última que eu pude ir como um confraternista. Depois eu passei aí como um obreiro, um trabalhador, né, com dar a minha contribuição, né. E já logo em seguida pintou uma oportunidade de emprego em Cabo Frio e eu tive que largar a minha família, os meus colegas da casa espírita Mocidade, que a gente participava dos trabalhos, né, eu tive que vir aqui. E a coisa foi encaminhando e em determinado momento, o Gonzaga, eu me vi voltado sem perceber em atividades que a gente compreende como uma atividade de comunicação social, a que nós chamávamos na época de divulgação espírita. Então, se você for observar, muito antes de a gente estar oficialmente nesse mecanismo de uma casa, de um CIL, né, fazendo divulgação, a gente já estava ali pegando aquelas mensagenzinha, assim, anonimamente, aquelas mensagens de obra de André Luiz, de Emmanuel, e a gente botando aquela frasezinha de manhã cedo no pessoal para, junto conosco, cada um fazer as suas reflexões. Cheguei na época de quando o blog estava assim no auge, né? Aquela febre de a gente ter um blog. Aí eu criei um blog também com esse conteúdo de mensagens espíritas. Então, eu vejo em mim não uma capacidade, mas um chamado para a questão da divulgação da doutrina espírita. Então, a gente entende que com esses chamados naturais que vão acontecendo, por trás tem que toda uma programação para a gente ir resgatando, né, os nossos compromissos e dando a nossa contribuição, porque a espiritualidade precisa de cada um de nós, né, Gonzaga, para fazer o trabalho do Senhor. Hoje está você aí, né, à frente desse programa, eu estou aqui trazendo a minha participação, e cada um de nós, né, cada um de nós que segue a palavra do Cristo, temos que, dentro das nossas características, dar a nossa contribuição, que seja pouca, mas que seja sincera, não é isso? É isso aí. Ô, Valnei, Sim, você querido. falou uma coisa interessante que é bom a gente retornar a ela, é o fato de você ainda bem pequeno, né, bem novo, você se lembra, né, da festinha do Centro Espírita para angariar recursos. Sim, E, com certeza, essa festa, para você, essas festas, essas comemorações, esses movimentos para angariar recursos, marcou você de alguma forma, né? Reforçou o chamado. O que você acha disso, né? eu acho muito bacana, porque fica para mim hoje, com a idade que já estou, oportunidades que a casa oferecia à época da confraternização, ser uma extensão da nossa casa, a gente se sentir bem. E uma coisa que eu sinto falta também, o Gonzaga, é aquela questão da criança, o jovem, né? Ele está envolvido com a casa, ser normal para ele adentrar uma casa, não ser uma coisa séria, não ser uma coisa formal, fria, né? É aquela coisa que ele vai lá, ele brinca, ele escuta, é a nossa evangelização, né? Então, que seja um espaço natural para ele. Para mim, à época, era um espaço natural. Eu não via como uma casa espírita, como uma coisa séria, eu via como uma coisa normal. E eu acho que muitas das vezes, né, falta para nós hoje, aí entrando um pouquinho no assunto, né, falta para nós hoje a questão de a gente fazer com que as nossas crianças se sintam à vontade na casa que nós, né, amamos, que nós frequentamos, que nós crescemos. Elas sentirem à vontade, não ser aquela questão de eu tenho que ir porque é meu filho, então é uma obrigação, aquela coisa do ditador.
Não, mas a gente criar uma relação com os nossos filhos e a nossa casa também criar uma relação, uma parceria, né, em que todos da família se sintam à vontade para ir à casa, para se confraternizar, para aprender um com o outro, para cultuar o evangelho, né, em casa. A gente sente a doutrina ser uma coisa natural da nossa vida, porque a doutrina, o que que ela vem trazer? Jesus. Mais natural para nós em nossa vida não tem. Então isso eu sinto um pouco de falta, né, hoje nas casas espíritas. Não todas, mas em algumas que a gente tem a oportunidade de observar, né, a gente sente essa distância da infância, da criança, entendeu? Perfeito. Muito bem. Então, a sua ideia seria que seria uma coisa muito natural, que ele fosse, a proporção que ele vai adquirindo consciência de si, vamos dizer assim, do ser, né? Ele vai assumindo, como você, aos 15 anos, já queria começar a leitura aí, o estudo, né? Já pensava no estudo. Você vê que O, a gente o, faz o, você vê que a gente faz evangelização, qual seria o processo? Ah, saiu da evangelização, vai para a mocidade, saiu da mocidade, continua na casa, e a gente nem sempre vê isso, né? Aquela criança que entrou na evangelização, ela continua na casa. Às vezes ela sai por questões que tem que mudar de cidade, por causa de vestibular, de faculdade, né? Mas quando a aham, vida se desliga mesmo, né? É espírita, mas é que tipo assim, é um espírita assim, à distância. Hoje em dia é mais fácil, porque tem a internet, então a distância diminui, né? diminui, perfeito. Valnei, vamos então começar agora o nosso programa, né? O Sim, 18º, querido. até agora, né? Eu Foi sempre falo, papo, né? até agora nós brincamos, agora nós vamos Agora a vida é trabalhar, séria. né? Isso, Por causa tá do certo. tempo, né? Ah, com certeza, querido. É, Valnei, para quem nós estamos divulgando a doutrina espírita? Gonzaga, dentro dessa pergunta que você me faz, cabe uma outra, né? Para quem queremos divulgar, né? Para quem queremos divulgar? Eu diria que nós deveríamos querer divulgar a doutrina espírita para todos, porque espiritismo é para todos. Então, nós temos como pessoas voltadas à divulgação, nós nos atentarmos a quem nós estamos alcançando no nosso trabalho de divulgação da nossa doutrina querida, quem nós estamos conseguindo. Então, nós devemos, sendo no ambiente virtual ou no tradicional, que é a presença na casa, né, a gente se atentar para quem está nos assistindo, nossa palestra, os encontros, os cursos, quem está por vontade própria nos procurando. Eu observo muito, Gonzaga, que esse público, geralmente, na sua maioria, na quase totalidade, são de pessoas espíritas, são pessoas que se dizem espíritas, né? São de adultos. E aí eu pergunto, cadê as nossas crianças? Foi o que eu comecei a falar nessa conversa, nessa brincadeira, como você disse, inicial. Cadê as nossas crianças? Cadê os nossos jovens? Cadê eles? Né? Cadê aquelas pessoas que estão querendo descobrir a doutrina? Porque se os espíritos estão indo, não tem ninguém querendo saber o que, que é isso. Que negócio é esse aí que estão falando de espíritos? Então, eu vejo como uma preocupação que nós, que trabalhamos nessa área de divulgação, temos que ter sempre em mente, de mensurar o nosso público, porque o nosso compromisso é divulgar, é semear, sempre estar levando para cada vez mais pessoas a oportunidade de conhecer a nossa doutrina. Aqui vem uma observação, né? A proposta da divulgação, penso eu, não é de converter ninguém, porque cada um se converte. Na verdade, cada um se converte. Perfeito. Mas nós temos esse compromisso de dar oportunidade às pessoas de conhecerem. Eu nasci num berço espírita, então, para mim, de repente, foi mais fácil. Mas longe de ser maioria, né? Essa situação minha. Então, a gente vê hoje, nós tivemos e temos oportunidade para um colega, pela internet, não importa a maneira de conhecer a doutrina. A gente vai, conhece, gosta,
e fica para nós. Eu vejo assim um pouco de egoísmo. Por que não compartilhar? Por que não dar outra oportunidade de também conhecer? Se ele vai gostar, se ele vai querer ser, é outra coisa. Não nos cabe como divulgadores. Nos cabe como divulgadores lançar a semente, mostrar, divulgar. E aí cada um, né, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus questionamentos, de acordo com o que acha, com o que vai achando nessa busca, né, vai fazer as suas escolhas de momento e nós temos que respeitar, né? Nós temos que respeitar, porque não cabe a nós isso aí, não cabe a nós julgar. Poxa, eu falei, levei ela na casa espírita, doei ou emprestei um livro e a pessoa não continuou. Mas não tem que continuar. A pessoa tem que ser fiel ao seu propósito, ao que lhe faz bem. Eu quero ouvir a doutrina espírita, a palestra, mas eu não quero largar a minha fé. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou outra religião qualquer. Qual o problema? A pessoa tem que estar onde se sente bem, onde consegue enxergar o amor de Deus. Se ela na religião dele, tudo bem. Mas por que não apresentar para ele uma amplitude? Ele pode continuar na fé dele, mas com esse estudo, né, auxiliá-lo na sua fé. Entendeu? Então é isso que eu acho. Nós estamos divulgando a doutrina espírita para todo mundo. Foi assim que Kardec fez. Espiritismo para todos. E não só para espírita. Até porque na época de Kardec não tinha espírita, né? Nós estamos fazendo. Perfeito, isso aí. Nem os médicos E, eram espíritas. e a gente vai ver no livro dos médiuns, lá no seu preâmbulo, que ele vai dizer o seguinte: é um guia seguro para os evocadores. Ele não diz para os espíritas. Para aquele que quer se dedicar à mediunidade, né, evocar, o livro dos médiuns é um guia seguro. Então, é para todos. Para E todos. dentro dessa visão de para todos, né, aí, como a gente pensa em para todos, no centro espírita, é uma situação, é uma população que você olha e está sob os seus olhos. Você vê todos, você sabe para quem está divulgando. No caso da internet, você não sabe para quem você está divulgando. Então, nós temos que nos preparar para todos, porque você pode ter um evangélico, um católico que está assistindo aquela palestra e não tem o mesmo conhecimento que você tem e que eu, embora não seja muito, mas que eu tenho alguns conhecimentos. Então, esse preparar exige, né, uma atenção muito especial se a gente realmente quer seguir a orientação de Kardec. E dentro disso aí vai a segunda pergunta. Qual é o benefício da internet na divulgação da doutrina espírita? Rapaz, olha só o exemplo. Nós estamos aqui na internet a falar. Então, qual é o benefício, né? A casa espírita, ela ganha um portal enorme, porque imagina uma casa pequenininha, né, de periferia. Ela hoje, através da internet, ela leva o seu trabalho de amor, ela leva os seus estudos, ela compartilha isso com o mundo, com o Brasil inteiro. Olha só um exemplo para não ficar naquela coisa da ideologia. Hoje nós temos um canal que é o semeador.net e tem pessoas do Brasil todo acompanhando. Nós temos pessoas dos Estados Unidos, lógico, são brasileiros, né? Temos pessoas de Portugal. Então, qual é um grande benefício? Você, como nós colocamos inicialmente nessa primeira pergunta, né, levarmos a doutrina para todos. Dar condição, através da internet, de nós criarmos vários trabalhos. Olha esse trabalho que você está fazendo de entrevista e olha outros trabalhos que você está aí com a sua equipe a desenvolver. Então, são trabalhos, né, que a gente ganha a oportunidade de fazer, de criar, e isso movimenta outros trabalhadores, a gente movimenta jovens, a gente movimenta várias pessoas para criar oportunidade de estudos, de reflexões. Entendendo? A gente tem que entender, como você colocou, que quando a gente abre
para o ambiente virtual, para a internet, que nós não estamos tendo muito esse controle de quem está nos vendo naquela hora, nessa hora que eu estou falando, mas como vai ficar gravado no YouTube, né? Para frente, outras e outras pessoas vão ver. Nós não temos isso. Então, nós temos que falar também assim, ou também deveria ser assim, nas palestras presenciais, nas casas espíritas, numa linguagem acessível, porque quem nos ouve é o público heterogêneo no saber. Mesmo sendo espírita, qual é o nível de entendimento, de estudo que ele já conseguiu? Ele pode ser novo, ele pode ser bastante assim, avançado nos estudos, né? Mas ele pode ser novo. Então, levando para o ambiente da internet, ele pode ser um evangélico, ele pode ser um católico, ele pode ser alguém que está buscando o Senhor, ele pode ser alguém com pouco estudo. Então, eu tenho que falar a doutrina espírita, eu tenho que trazer essa mensagem numa linguagem simples, clara e objetiva, e sempre estimulando nele, como também nas palestras, estimulando que ele cresça nele a vontade de querer saber, do buscar. Então, esta fala na internet, esta fala na palestra, além do poder, do objetivo de levar a informação de uma maneira clara, simples, para que todos tenham condições de absorver o máximo, também tem que ter a capacidade, a meu ver, de despertar nele o interesse do querer mais, aquele gostinho, né? Aonde que vai? Aí ele vai procurar uma casa espírita, ele vai procurar uma outra live, ele vai procurar um livro, ele vai procurar na casa espírita, ou agora no ambiente virtual, se inscrever num curso. E aí no curso é aquela oportunidade que ele pode perguntar, né? Mas por quê? Como nós fazíamos quando era criança, né? Mas por quê? Por quê? E o tio responde. Ou se o tio não responde, pergunta aos universitários, que é a turma toda ali, numa troca. Então, nós temos que ter essa acessibilidade, nós temos que nos colocar do outro lado da tela, do lado daquele que está assistindo, presencial ou não. Né? O que ele pode estar querendo? Qual é a necessidade dele? Ele está me compreendendo? A gente sabe que a doutrina espírita tem um vocabulário, né, vasto, e nem todas as palavras, né, são de fácil compreensão para todo mundo. A gente sabe que a gente geralmente faz um estudo com o dicionário do lado para a gente poder compreender melhor a palavra naquele contexto. Então, qual é a nossa função? De tornar fácil. Hoje a gente não diz nem expositor mais, está caindo em desuso a palavra, porque parece que você está expondo alguma coisa. Não, a ideia é facilitador, aquele que facilita o entendimento do outro. Então, o divulgador hoje, pela internet ou não, ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser aquele que faz o conhecimento chegar de uma maneira mais fácil para que o outro possa compreender e aí fazer a sua avaliação, tirar o seu proveito dentro do seu momento na evolução do ser. Entendeu, Gonzaga? Bom, hein? Valnei, você me lembra aqui um fato interessante, é que nós, aí já como educadores, né, embora não tenha prática, né, mas pensando como educador, que todos nós somos, nós precisamos, principalmente aqui na internet, online, pensar o seguinte: como é que eu vou chegar nesta pessoa, nesse internauta? Mas eu não estou vendo o internauta, mas eu tenho que pensar como eu vou chegar nele se o que eu estou falando está dentro daquilo dos anseios dele. A gente tem a oportunidade de ver orador que prepara o seu conteúdo e joga. Quem pegar, pegou. Tudo bem, não estamos dizendo que vai ficar perdido, não é isso. Mas você pode atingir um público maior se você pensar o que o Gonzaga tem condições de alcançar e trabalhar. Nós não trabalhamos, não podemos trabalhar pelo máximo. Nós temos que trabalhar pelo mínimo. Por quê? O nosso objetivo é pegar essa nata que tem dificuldade, porque os outros os demais, eles vão conseguir avançar quase que sozinhos, porque já conhecem bastante. Agora, esse que precisa de você ter a mão, é necessário que você baixe a sua bola ao transmitir.
não se preocupe em se tornar um o grande Valnei, o grande Gonzaga. Se preocupe em tornar o Gonzaguinha pequenininho, o Valneizinho, mas que atinge esse pessoal, que daqui a pouco eles avançam, aí eles nem vão querer mais ouvir a gente, porque agora eu quero Haroldo, agora eu quero Divaldo, Zé Raul, porque ele já cresceu. E o professor, na sala de aula, ele tem essa função. Ele não prepara o aluno para que ele possa continuar seguindo o aluno, ou o aluno seguindo. Ele prepara o aluno para que o aluno vá para a série seguinte, depois, na faculdade, vai aprender coisas que ele não sabe, vai voltar, talvez, para ensinar a ele muita coisa que ele aprendeu lá fora. Dentro desta visão, e por se tratar de virtual, eu perguntaria de que forma as casas espíritas podem aproveitar as tecnologias, a internet. Nós temos hoje, no ambiente virtual, nós temos várias oportunidades, né? Hoje, o que se procura bastante? O que está na boca do povo, vamos dizer assim? As mídias sociais. Nós temos hoje YouTube, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o TikTok, temos vários mecanismos, né? Vários grupos. E é lógico que a gente temos que entender que o Twitter, né, já ia esquecendo também. Então, nós temos várias mídias e cada mídia dessa ela tem assim, a sua característica de público. Então, se nós queremos fazer um bom trabalho, nós temos que estudar isso aí. Né? O Facebook, qual é a dinâmica do Facebook? É um videozinho curto, é uma mensagem? Né? Qual é o horário que dá? Qual é geralmente o perfil das pessoas que seguem no Facebook? São jovens, são adultos? Quem é? Para eu trabalhar essa minha informação dentro daquele público que procura essa rede social. No YouTube, quem procura o YouTube? A pessoa que gosta de ver vídeo. Mas são vídeos curtos, geralmente. É uma outra coisa que nós temos que mudar também, né? Porque nós vemos de décadas em que nós já assistimos uma palestra de 1 hora. Adulto assiste, você está interessado. O jovem, ele cansa. Ele quer coisa assim mais rápida, coisa de 15 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo. Que ele viu ali, pegou e vai embora. Tá entendendo? Porque ele não fica atenção. A gente sabe também que, mesmo numa palestra, numa sala de aula, nós, não, por mais esforçados, por mais interessados que nós sejamos, nós não conseguimos ficar o tempo todo focado. Tanto é que um professor, um bom professor, já, né, tarimbado, tem nada, o que ele faz? A cada 5 minutos, 10 minutos mais ou menos, ele faz alguma coisa para chamar atenção. Ele muda o tom de voz, ele faz uma brincadeira para marcar aquilo e quebrar aquela seriedade, que é o modo de ir prendendo as pessoas. Né? Eu também queria colocar, na sua fala anterior, Gonzaga, se você me permite, o seguinte: em tudo isso aí, o foco é quem está assistindo. Então, nós temos que rever a nossa posição. Mesmo na mídia, a gente tem que entender que quem está do outro lado é simples. Então, nós temos que nos colocar como o maior divulgador que teve da mensagem do Cristo. Qual foi o maior divulgador da mensagem do Cristo? O Cristo. O Cristo, ele não fez um discurso, ele não fez um trabalho para mostrar para toda a humanidade: eu sou o Filho de Deus. Não, ele não negou sua paternidade, mas ele fez um trabalho simples para que as pessoas pudessem ouvi-lo e entender. Ele falou para quem, no primeiro momento ali? Para pastores, para pescadores, o povão, o grande povão da época. Mas nem por isso as autoridades não tiveram acesso à informação, não refletiram. Não é? Então, nós temos que, como você colocou, nós temos que sempre nos colocar do outro lado. Se eu tivesse lá no outro lado, mas uma pessoa simples que nós conhecemos, nossa amizade, que não é espírita, se ela estivesse lá do outro lado, sentada na assistência da casa espírita, ou agora pela internet, do outro lado, na televisão, do smartphone, o que ela estaria querendo de mim? Então,
A casa espírita tem que aproveitar essas tecnologias justamente, né, tendo esse foco de levar para as pessoas, através dessas várias mídias que nós procuramos, né, essa nova visão, essa nova face, quebrando esses paradigmas, né, entendeu? Entendi, show de bola. O Valnei, tudo evolui. E Sim, evolução traz aquilo que é para organizar, mas que nós, no primeiro momento, achamos que é para complicar. Né? Todos nós temos essa visão. Vem o troço para complicar. Hoje, a instituição espírita não pode ser mais como antigamente, abrir uma porta e vai funcionar, acabou. Né? Hoje tem que se legalizar, tem que registrar, tem que tomar algumas cautelas das ações dentro do centro espírita. Por exemplo, nós temos o caso de voluntário espírita que se recusa a assinar o termo de voluntariado, ele prefere parar de ajudar, porque ele acha que estão desconfiando dele. Dentro disso aí, como é que fica a divulgação da doutrina espírita com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, principalmente no tocante àqueles que tem orador que acha que você está desconfiando dele. Eu sou espírita, né? Eu falo em todo lugar, por que ele quer a minha aquiescência para divulgação da sua imagem e voz? Né? O que você pode falar sobre isso na qualidade do técnico da área, digamos assim, né? isso aí que você falou é uma verdade, né. Eu também aqui estou a convidar amigos, né, para fazer os estudos, e eu passei por um aqui que a gente não cabe dizer quem é, nem de onde que é, né, que relutou, relutou, aí eu facilitei, que eu vi que o motivo desse relutar aí era a questão da oficializar, né, a autorização. Aí eu facilitei para de modo que ele não ficasse constrangido. A gente tem que ver que Jesus já falava lá na sua época lá, de dar a César o que é de César, não é isso? Dar a César o que é de César. A gente tem que entender que hoje a legislação, ela, o que, que ela preza? Ela preza o direito de cada cidadão. Então, quando nós fazemos uma palestra, e mesmo lá fora desse boom que tomou agora na pandemia, né, que se abriu várias transmissões pela internet, já existia a casa, inclusive, para dar exemplo, a casa de Leão Denis, tanto a de Cabo Frio como a do Rio de Janeiro, que transmitia simultaneamente as suas palestras presenciais pela internet. Então, eu tenho, por obrigação, não precisa nem lei para dizer isso, né? É questão de carinho e de respeito para o meu irmão. Meu irmão, aqui na nossa casa, a gente disponibiliza os estudos trazidos, oferecidos, né, para o máximo de pessoas possível. E aí está a internet. Nós transmitimos, fica guardado no YouTube. Eu posso fazer isso com a sua, porque é um procedimento nosso, a nossa casa. A gente oferece esse serviço de divulgação, então eu preciso que você tenha ciência que eu vou fazer, né, com a sua participação, com todo o respeito, vai estar guardado direitinho ali, mas que eu vou transmitir. Posso transmitir? É um direito que ele tem de não querer, né? E aí cabe à casa, concorda? Ao seu papel. Perfeito. O que eu faço? Então eu agradeço a ele, né? Me coloco à disposição e peço se numa oportunidade, né? A gente não fecha a porta. É o momento dele que, de repente, ele tem lá suas receitas, tem seus questionamentos, também está buscando. Mas eu tenho que atender também à lei. A lei determina, o Gonzaga, que a pessoa tenha ciência e permita que a sua imagem seja compartilhada. Ela tem que ser esclarecida. Vai compartilhar como? O que eu vou fazer com a imagem, com a mensagem, o estudo que a pessoa trouxe? O que eu vou fazer? Eu vou vender através de CD? Entendeu? Eu vou distribuir para outros parceiros, outras casas espíritas? O que eu vou fazer com aquele material? Porque aquela pessoa que está falando é autor. Ele está trazendo para nós e para todos o seu estudo, o seu trabalho, as suas observações.
Então tem que respeitar. E a casa, além de respeitar, em primeiro momento, a pessoa, ela tem que atender à legislação, senão nós vamos estar cometendo um crime, senão nós vamos estar no mundo, né? E nós não vamos estar, como Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? E nós temos que ter essa compreensão, o Gonzaga. Não se de fazer cara feia, de ficar triste, né? Que o outro ainda está construindo, né, esse saber. Mas na frente, porque isso aí vai ser é uma unanimidade, é lei, tem força de lei e as casas estão passando para isso, e os seus colegas, né, estão aceitando que isso é natural, não tem nada de mais, é uma exigência legal também. Então, vai chegar o tempo que ele também vai rever seus conceitos, seus valores, e estamos juntos. E a gente abraça de novo, não tem problema. Né? Faz parte. Perfeito. A gente precisa de desafio. Você fala do voluntário. O voluntário também é outro, né? Que ele também tem que ficar claro o que ele se dispõe a fazer para casa, quando vai fazer, o dia, o horário e o quê. E que é voluntário, né? Não pode, Que é depois ele voluntário. depois não pode entrar assim, não, mas eu não ganhei hora extra, não, mas eu não ganhei fundo de garantia, não, é trabalho voluntário, então ele também tem que ter Voluntário. ciência, ele tem que ter ciência que ele que está se oferecendo para fazer aquilo voluntariamente, o que, quando e como vai fazer, por amor de Jesus. Perfeito. O Valnei, você falou um negócio interessante, você falou sobre a lei. É um negócio que tem que ser, quando a gente entra a gente vai fazer esse trabalho, fazer uma palestra, uma coisa, a gente tem que entender que vai ser divulgado o Espiritismo, né? Mas que pode desvirtuar, sim, não que vai ser divulgado para fora, não é isso. Haver um desvirtuamento que o gerador não é responsável por isso, não, quer dizer, perdão, não tem controle por isso, né? Ele é responsável se ele não tiver autorização. O que ocorre? Por exemplo, você grava um CD que tem direitos autorais, né? Que seja música espírita, né? Você grava, você vender, ter recursos, talvez para manutenção da obra, da instituição, ou outras coisas mais, né? Que você tem o direito de fazer. E o outro compra se quiser. Mas, de repente, você chega numa casa espírita, alguém duplicou aquilo, né? O chamado pirata, que não deveria ter no movimento espírita, né? Nós, espíritas, teríamos que ser os primeiros a não fazer isso. E dentro dessa, ali da casa, estão vendendo o seu CD, né? Sem comprar o seu CD, né? Sem te pagar nada. Então, isso pode ocorrer. E, no caso da palestra também, você pode ter, você vai distribuir para vários canais, vai ficar à disposição na internet, alguém pode gravar, ir para uma região com dificuldade de internet, vender lá aquela gravação, alguma coisa assim. Isso aí, você precisa estar respaldado por essa declaração aí, por essa autorização. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, olha só, a pessoa está, nós vamos colocar nessa autorização para a pessoa tomar ciência e dar o aceite ou não, o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar, vai ficar lá no YouTube. Então, no YouTube, a pessoa pode baixar. Se a pessoa vai vender, né, foge do nosso controle. Nós dizemos o que vamos fazer. Vamos estar lá no YouTube. Um fato. Ontem vamos comercializar. Se nós vamos comercializar, temos que colocar ali. A pessoa vai estar ciente. Né? Eu aceito que comercialize, eu não quero nada. Mas, geralmente, a casa hospital não comercializa isso. Né? Ela bota ali que é um material de divulgação. Mas, se ela assim quer fazer, tem que pedir essa autorização. E aí chega-se a um acordo, né? Se o autor quer uma participação ou não. Uma coisa que tem que ficar bem clara, que eu já ia estar esquecendo de falar, quando a gente faz essa autorização para os. Vou botar aqui num caso como um exemplo, o expositor. Não é isso? Que ele vai falar lá, vai trazer seu estudo, vai ser divulgado na internet, vai fazer isso, com aquilo, com a imagem, o áudio dele ali. Nesta questão, ele passou ali os seus dados pessoais, né? O seu nome, seu CPF, seu documento, seu telefone, seu e-mail, são dados pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que isso é matéria sigilosa.
matéria sigilosa. Então, eu também, na autorização que eu passo para o colaborador, né, que vai fazer o estudo, assinar, tomar ciência, assinar, eu tenho que dizer o que eu vou fazer com aquilo. Ó, essa informação vai ficar guardada. Pouquíssimas pessoas, só a que tem que manusear, que vão manusear. Ela vai ficar guardada porque a própria legislação diz que tem que ter como um arquivo. Mas eu não passo, nem compartilho com outras casas os dados pessoais da pessoa. Se alguém me pede, aí eu tenho que chegar para a pessoa e pedir: "Ó, fulano estava querendo tal informação", entendeu? Você para fazer contato e passar, entendeu? Então eu sou, responsável, e aí essa legislação que você nos trouxe, né, nos cobra isso como um casa espírita, nos cobra isso como um trabalhador da doutrina espírita. Nós temos que zelar pelaquela informação que ele dá do pessoal, que o irmão, seja ele voluntário, seja lá o expositor, o conferencista, nos passou, entendeu? A nível de documentação nós temos que ter isso, mas é para esse propósito só. A obra não, a obra nós vamos, né, vamos divulgar, já comunicamos a ele, mas Divulgar isso aí. o que vamos divulgar é a obra dele, com a autorização dele, mas os dados pessoais, nós não estamos pedindo autorização para divulgar, porque nós não vamos divulgar, e nós temos que dizer, nós não vamos divulgar, é material sigiloso, poucas pessoas vão ter contato, vão ficar arquivados por questão de lei, mas sem acesso, porque aí também tem que se sentir segurança. É que muitas das vezes os irmãos ficam assim na dúvida, né, o Gonzaga? Pô, estou dando meus dados pessoais, o que que eu vou fazer com isso? Eu tenho que dizer, o que que eu vou fazer? Eu estou pedindo esses dados, porque esses dados precisam. Eu preciso saber o seu nome, eu preciso saber o seu telefone, eu preciso saber disso. Mas por isso eu preciso saber, mas ó, só por isso. Não vai ter mais nenhum uso, vai ficar arquivado sem acesso às pessoas. Não é uso do uso Perfeito. público. Isso aí. O Valnei, Sim, querido. nós temos o jovem hoje, embora a gente pode dizer que nós já tivemos um mês trabalhando jovem no centro espírita, eu diria que o jovem hoje, ele, com toda a sua dificuldade, quer ser protagonista, ele quer estar ativo no movimento espírita. Tem suas dificuldades lá, mas ele quer. E nós perguntaríamos o seguinte, aí a gente já deu uma guinada, né? Como fica a divulgação para o jovem e pelo jovem? Se isso é possível, é bom isso? É positivo? Só é bom, só é positivo. Nós falamos há pouco, né, que a divulgação é para todos. Por que ter só adulto? Por que não ter jovem? A gente fala que o jovem é o futuro, né, é o futuro do Brasil, o futuro da casa espírita, mas o futuro não chega não, porque se nós deixarmos muito jovem, vai deixar de ser jovem, vai ser adulto, não é verdade? Nós temos o conhecimento, temos a maturidade pela idade, o conhecimento pelo tempo de estudo, o jovem não tem, mas o jovem tem outra coisa, então vamos conciliar. Num time de futebol, o que o treinador sempre faz? Ele bota o jogador experiente, né, de idade, de vivência ali no futebol, com o jogador saindo da escolinha, recém-formado, para pegar a juventude com a experiência. Por que nós não fazemos isso no movimento? Pegamos a nossa experiência, nossa vivência, o nosso conhecimento e associamos a isso, que tem todo aquele vigor, tem todo aquele dinamismo. A gente fala hoje de internet. Quem mais conhece a internet? São os adultos ou são os jovens? Então, meus amigos, olha só, eu não sei. Eu vejo pessoas que me pedem ajuda porque não sabem nem mexer no smartphone. Então, por que nós não vamos ter humildade? Olha só, eu quero divulgar, eu preciso divulgar a doutrina de Jesus, essa doutrina de amor, para todo mundo. E hoje um canal grandioso é a internet. Como é que eu faço isso? Como é que se torna atraente para o jovem? Qual é a linguagem que o jovem fala? A gente vê que muitas das vezes eles falam uma linguagem que a gente fica assim sem entender, às vezes até usa abreviaturas, desenhozinho, né? Então não importa, não importa como eu estou falando, quer dizer, com qualidade, né? Mas não importa, por exemplo, tem pessoas que me chamam, vou dar um exemplo, tem pessoas que me chamam de Volney, tem pessoas que escrevem com W e Y no final. Não importa, ela se fez de entender. Eu sei que ela quer falar comigo, então não importa se foi Volney ou se Volney, né? Não importa isso. Então, eu quero passar a mensagem. Então, eu tenho um ambiente que é novo para mim.
mas as crianças, os jovens, parece que já vêm, né, lá no chip lá do seu Já vem perispírito já preparado. programado, eles não olham nem o manual, já é instintivo para eles. O que para nós é difícil, que a gente rala um pouquinho, para eles é rápido. Então, por que eu não usar para me facilitar o trabalho da divulgação? Para eu poder levar a mensagem de Jesus para o maior número de lares, de estados, de cidades, de países. Por quê? Por que não aproveitar essa visão dinâmica, essa facilidade que eles têm? Por que não dar a oportunidade de eles pegarem as experiências que eu adquiri com o tempo? Ensinar. A gente sempre passa para quem vem atrás as nossas experiências. Então, a gente não faz isso com os nossos filhos. Então, os jovens na mocidade são os nossos filhos. Vamos ensinar para eles o que nós aprendemos, o caminho da pedra. E vamos pegar com ele esse dinamismo, essa energia, essa força que impulsiona, porque o jovem ele pode tudo, né? Pode tudo. Depois dele vai ficando meio assim, mas ele Vai pode tudo. Uma, caindo, né? vai cair. Então vamos aproveitar que ele acha que ele pode tudo e vamos dando com assessoria, porque senão seria leviandade da nossa parte, né? Botar um trabalho desse porte para um espírito que está reencarnando, está novinho aqui no corpo físico, que requer algumas experiências para o aprendizado, para a maturidade, certo? Então, nós podemos dar as mãos para o trabalho na doutrina, na área de comunicação social, crescer exponencialmente e dar a oportunidade do jovem se sentir útil, se sentir integrante e, como falei lá no início, se sentir pertencente da casa, se sentir pertencente do movimento, não se sentir um excluído. Nós não podemos fazer isso com ninguém, excluir. Nós temos que incluir. Né? A doutrina ela é inclusiva, não é isso? Isso. Ô, Valnei, Sim, querido. você já falou aí nas entrelinhas, mas eu queria que você clareasse mais para nós. Qual deve ser a linguagem da divulgação espírita, principalmente se você puder dar um enfoque maior na online, né, nesse virtual. Tá. A linguagem, sempre, Gonçalo, tem que ser simples e objetiva, clara, para que aquele que está do outro lado, né, se não detém muito conhecimento, conseguir absorver. Colocando na internet, como você diz, que é o momento, né, que as casas estão se descobrindo, então, crescendo nesta área, nós temos que entender que, do outro lado, gente, tem pessoas que não são espíritas. Eu levei um grande puxão de orelha, um tapa que eu mesmo me dei, porque em determinado momento, nas minhas pesquisas do trabalho, que eu procuro, né, avaliar o resultado do trabalho, e eu me deparei com o meu preconceito, porque eu vi que tinha muitos espíritas, porque nós tínhamos um serviço nós temos um serviço de WhatsApp, em que a pessoa se cadastra para ficar sabendo dos eventos que vão ter. Ah, vai ter uma entrevista lá no programa do Luiz Gonzaga, com fulano de tal, o tema não sei o quê, né? Então, as pessoas gostam de saber. Então, uma determinada hora eu fiz um cadastro assim, e eu vi. Não, aí não foi nenhuma surpresa para mim, Gonzaga. A maioria esmagadora eram espíritos, ou se diziam espíritas. Eu vi um grupo que se diziam católicos. Para mim não foi grande surpresa, que eu não achei nada demais, né? O católico também querer, né, assistir uma palestra, por exemplo, um encontro virtual, não vi. Mas para mim, eu vi umbandista, candomblessista, vi até denominações religiosas que eu nem sabia que eram denominações religiosas. Aprendi. Então foi aprendizado para mim. E o grande cascudo que eu me dei é que apareceu um número significativo para mim de pessoas que se diziam evangélicas. Tinha um até que colocou pastor. Então eu, na minha ignorância, eu fiquei assim, abismado, de queixo caído. Como que um evangélico está se permitindo assistir uma palestra espírita? Gente, antes de ser espírita, antes de ser protestante, antes de ser católico, todos nós somos estudantes do Cristo. O que a gente quer aprender é o que o Cristo se propôs a nos ensinar. E se propõe ainda. Então, na internet, eu tenho que ter, Gonzaga, essa visão que o meu público, se na casa espírita ele já é heterogêneo, na internet ele é mais heterogêneo. Então, quando eu falo, eu tenho que entender que eu não posso ter preconceitos com outras religiões.
Eu não posso ter preconceitos, que, pela doutrina espírita, eu não posso ter, né? De poder social, de raça. Eu não posso ter. Todo mundo é meu irmão, todo mundo está ali por vontade própria, me procurando, meu canal, para assistir o que eu tenho para oferecer a ele. Então, a minha linguagem tem que ser clara, simples, objetiva, mas respeitando cada individualidade que está ali, nas suas características, tá? De socioeconômico, do seu clero, da sua raça, da sua etnia. Isso nós temos que estar sempre atentos, tá ok? Porque a gente, inclusive, quando a gente faz o estudo, a gente faz também com esse planejamento de atingir essas pessoas. Porque, olha só, doutrina espírita, não estou falando o tempo todo, é para todos. Então, eu não posso fazer um estudo espírita pensando que apenas espíritas vão assistir. Todos vão assistir. Todos. E eu tenho essa função de facilitar a todos que procuram, independente da sua condição, da sua religião, de compreender, motivar eles a pesquisar, a estudar, a raciocinar, porque a fé tem que ser raciocinada. Então, isso, quando eu falo em termos de internet, em termos de linguagem, em termos de preocupação, isso tem que estar bem claro para mim. Tá? Eu não posso me deixar levar que, se eu entendo, se é fácil para a minha compreensão, é fácil para os outros. Não necessariamente. E, aliás, geralmente não é. Então, a atenção é sempre isso. O carinho, o respeito para com quem está ali do outro lado, querendo aprender, querendo entender, querendo adquirir uma visão ampliada, renovar uma posição. É isso que eu tenho a falar. Ô, Valnei, Sim. dentro dessa visão, né, que você nos trouxe aí, essa complexidade toda, né? Diante dessa dificuldade, diante da tecnologia cada vez mais avançando, como é que fica a questão da... Porque, olha bem, nós temos... Você não pode vir para cá sem nenhum treinamento. Diz assim, você não pode, você acaba entrando sem treinamento, né? Mas que, na realidade, você deu um treinamento pequeno. Alguém te orientou como fazer, onde mexer. Mas como é que fica essa questão da capacitação com o caso dessas mídias que tem hoje? Eu Não diria sei para se eu você... compliquei. Não, entendi, Gonzaga. Eu diria para ti e para quem está nos ouvindo que a primeira coisa que tem que acontecer, que precede a questão da capacitação, é a boa vontade. Né? Se eu tenho boa vontade para o trabalho, já é meio caminho andado. Hoje em dia, quer dizer, com essa boa vontade, a gente entende que nós não estamos só. Né? Então, a espiritualidade da casa em que nós participamos, o nosso guia, vai estar sempre nos ajudando nesse entendimento, nos intuindo, né, para que a gente venha buscar informação. Então, parte desse princípio aí, dessa necessidade primeira. Hoje, as mídias sociais, se você for ver lá no YouTube, qualquer dúvida que você coloque, por incrível que pareça, tá? Lá no YouTube sempre tem um videozinho que vai te esclarecer. Agora, eu acho que nós que estamos na casa espírita, nessa parte da divulgação, nós temos que ser os bandeirantes, né? Assim como o Caibar Schutel foi um bandeirante da divulgação, nós temos que ser o bandeirante, nós temos que ser aquele a buscar informação. A buscar informação, a gente pode, na própria internet, que ela te dá essa informação. Tá? Tem vários vídeos, tem vários tutoriais que te explicam. E a gente pode também procurar com outros que já antecederam. Então, hoje, quem está entrando, se na sua casa, se na sua equipe não tem essa facilidade, está encontrando dificuldade,
mesmo pesquisando na internet, mesmo buscando por si mesmo essa informação, Gonzaga, eu digo o seguinte: nós temos um grupo muito bom, e com o coração aberto para ensinar, porque é um dos objetivos dele também, além de levar a mensagem espírita, é dar esse suporte. Um grupo é bem conhecido, é o antigo IRC Espiritismo, que hoje é o espiritismo.net. Se nós fizermos contato com esse pessoal e pedirmos suporte para aquilo que nós queremos fazer, não tenha dúvida disso, eles vão ajudar, porque também é um caminho que eu uso, né, para tirar algumas dúvidas minhas mais específicas que eu não acho com certa facilidade da internet. Hoje em dia, nós temos o grupo que nós formamos aqui em Cabo Frio, como eu falei no início, o semeador.net, que tem a proposta de levar a doutrina espírita para além dos muros da casa espírita. Mas o semeador.net também tem como objetivo auxiliar as casas espíritas formadas em informações nesse sentido de introduzi-las no ambiente virtual e treinar. Então, a questão da transmissão, como nós estamos fazendo aqui agora, né, através da plataforma de streaming. Então, nós podemos explicar como é que fazer o Facebook, o YouTube, criar um pequeno site para que ele possa, né, começar a fazer esse trabalho também por ali. Tudo isso, nós, como semeador.net, temos condições de fazer. Essa questão da LGPD, tudo isso aí, esses modelos, essas orientações, tudo podemos fazer. Então, é, voltando, partindo da boa vontade de queremos fazer um trabalho de divulgação, levando nosso pensamento ao nosso guia, aos guias amigos da casa, para pedir esse amparo, esse auxílio, esse suporte, nós temos a própria internet, reforçando, e deixando bem claro aqui o oferecimento. Eu sei que tem o Espiritismo.net que tranquilamente, né, mas eu, particularmente, coloco à disposição de todos que tiverem acesso a essa nossa entrevista aqui, tá, Gonzaga? O nosso canal semeador.net, para solicitar um suporte, tá? E o que nós tivermos condição, pela nossa experiência de passar, estamos aí. E o que não tiver, vamos pedir um tempinho e vamos correr atrás, porque essa também é uma das características desse movimento que nós estamos, de unir, fazer uma grande rede de ajuda em prol da divulgação da doutrina espírita. Eu lembro do Roberto, que você falou que vai vir lá no finalzinho de março, falando sobre divulgação, lá da SERJ. Ele, uma vez, no encontro que nós estávamos aí, ele falou daquela intenção, daquele projeto de fazer uma malha das pessoas da área de divulgação. Então, nós temos que fazer essa malha assim. Nós temos que. Não podemos mais, com essa globalização, Gonzaga, trabalharmos isolados. Você está em Itaperuna, eu estou aqui em Cabo Frio, e os outros onde que estão? Com a internet, com essa questão toda aí, com o WhatsApp da vida, a gente pode estreitar, trocarmos experiência, darmos suporte um para o outro, para que todos nós possamos crescer. O trabalho de divulgação não é de uma casa específica, de um grupo específico, é de todos. Todos nós somos divulgadores, todos nós temos compromisso em divulgar nossa doutrina. Então, nos demos a mão. Então, boa vontade e procuremos, nem que seja o amigo, e aqui eu me ofereço. O Valnei já falou aí, mas a gente vai, para terminar, pedir para você reforçar esses conceitos, esse entendimento. Você já falou, né, da ajuda da espiritualidade, e a gente acha até que esse que tem boa vontade pode contar com essa ajuda sempre. Embora a gente volte a dizer que o ideal é se qualificar primeiro, né? Eu tenho boa vontade, então vou me qualificar para fazer bem feito aquilo que eu vou fazer. Como é que fica essa ajuda espiritual na comunicação social? Ela existe? Existe sim. Vou trazer para você, separei até aqui na minha estantezinha aqui, um livro em que dá um suporte muito bom. É tipo o livro dos espíritos, que é livro de perguntas e respostas, mas de casos reais da atualidade, que fala da divulgação espírita. Quem traz para nós esse suporte, essa orientação, esse norte, é o bandeirante da doutrina, da divulgação espírita, que é o nosso amigo Caibar Schutel. Vocês conhecem esse livro aqui? Caibar Responde, tá?
é do espírito Caibar Sutra, através do médium Altivo Caísse Panfiro, que é o fundador do Céu de Rio, né? Foi presidente, já está na parte espiritual. Esse livro, para vocês terem uma ideia, o que nós hoje entendemos como espiritismo.net, na sua trajetória, desde lá do início, tem décadas disso aí, na sua trajetória de construir um trabalho de divulgação, e no caso deles foi um trabalho pela mídia social, né, pela internet, foi surgindo a necessidade de esclarecimento com relação à postura de equipe, de metodologia de trabalho, de capacitação. Então, esse espírito veio de uma forma muito clara, simples, verdadeira, trazer para os trabalhadores desta época, né, todas as respostas, todo um norte, todo um conjunto de informações seguras que pautou um trabalho que deu certo. Porque hoje a gente não tem como não dizer que não funcionou, não é sucesso o trabalho deste grupo maravilhoso que é o Espiritismo.net. Então, a gente, com bom senso, entendendo os ensinamentos trazidos por autores como Kardec, André Luiz, Leon Denis e tantos outros, que nos dão essa segurança doutrinária, procurando os amigos, procurando informação na internet, procurando esses parceiros que já partiram um pouco na frente, ou muito mais na frente, e com esse suporte deste livro aqui, nos capacita a gente iniciar. Bom, sem erro, não existe isso, né, Luiz Gonzaga? Porque nós estamos construindo. Nós não somos doutores, nós somos sempre aprendizes. Aquele que se coloca como um sabedor, como um sábio, ele é o primeiro a se enganar. Lembremos nós de Sócrates, né, que quando disseram para ele ser, na época, o homem mais sábio, ele diz com toda a sua simplicidade que só sabia que não sabia nada. Então, que nós sejamos aquele a reconhecer a nosso tamanho pequeno, nosso grau de iniciantes, mas com respeito a si, respeito ao Pai e respeito ao próximo. E com um trabalho sério, se organizando, e aí é o trabalho de todos nós que somos da divulgação, vinculados a uma casa, de se reunir, né? Ver as dificuldades que encontramos. Primeiro, nós temos que fazer isso, nós temos que encontrar, identificar as nossas dificuldades, o que nós queremos, as nossas dificuldades, e buscar, sair na busca deste auxílio. E nós temos esse auxílio. E nessa busca de auxílio, primeiramente nós pedimos ao Pai. Nós pedimos ao Pai, nós pedimos ao Mestre que nos auxilie. Confiar nele, porque o trabalho, gente, é de construção de um amor, de espalhamento deste amor pela nossa humanidade tão sofrida, né? A gente vê tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas precisando de uma ajuda, de um acalento, de uma informação. Então, os espíritos jamais, esses que nos querem tão bem, jamais vão nos virar as costas. Vão nos intuir, vão nos auxiliar, vão nos criar vibração, vão trazer para nós trabalhadores. Porque é assim, um grupinho de meia dúzia, de dois, né? Começa um projeto. E se a ideia é boa, se o sentimento é sincero, a espiritualidade vai agregando. Eu não sei nada, mas eu quero fazer. Eu vou correr atrás, vou construir. Então, pessoas vão vindo através do meu positivismo, da minha boa vontade, da minha sinceridade no propósito. Pessoas são trazidas para se juntar e fazer com que, junto comigo, a coisa pá, segue. É assim como uma casa espírita. Não é? Um grupinho se reúne na casa de um, não come, começa com um curso lá, vão estudando, e de repente a coisa toma um porte, a coisa cresce, a coisa fica pública. Então temos essa certeza que nós temos que trabalhar e nós não estamos sozinhos. Nós não somos sozinhos. Nós somos muito amados, nós somos muito queridos e nós somos muito assistidos, porque a proposta é o amor. Isso. Espero ter atendido a sua pergunta Atendeu aí. plenamente. É isso mesmo que a gente queria passar para o nosso internauta, essa ideia de que, façamos o que fizermos, a espiritualidade, para o bem, a espiritualidade está do nosso lado. É evidente, fizermos para o mal, vamos ter também a espiritualidade, né? Mas é outro tipo. Não é aquela que nos ajuda. Valnei, nós já extrapolamos aqui em 10 minutos, ou mais, se não me engano, né? Já extrapolamos aqui em 12 minutos.
Então, eu vou passar para você agora as considerações finais, para a gente caminhar para o final, agradecendo aqui ao IDEAC pela geração dessa transmissão e aos parceiros que nos transmitem. Agradecendo a você, Valnei, ter estado conosco na manhã de hoje, e agradecer também ao internauta que esteve conosco aqui durante essa hora aí um pouquinho interagindo conosco. Gonzaga, eu que agradeço a você e a todos, né, que fizeram possível a realização desse nosso bate-papo. Eu espero que com isso eu tenha conseguido atingir os corações de todos esses que estão nos assistindo e vão assistir mais na frente, para a compreensão de um trabalho de amor. Divulgação é um trabalho de amor, que nós levamos não só com palavra, mas com o nosso sentimento, o carinho, o amor de Jesus que chega em nós. Que possamos ser uma referência, que possamos ser uma opção através do nosso trabalho, da nossa construção. Que possamos nos colocar com simplicidade, com humildade, entendendo que somos um servidor simples, mas fiel, na proposta de amor trazido pelo nosso Mestre Jesus. Então, em momento nenhum, deixe de confiar em si. Somos filhos de Deus, somos filhos desse Pai de amor. A nós podemos tudo, se queremos amar. Então, que eu peço a todos, né, que leve o seu pensamento ao Pai de amor, se harmonize cada vez mais com teu amigo espiritual que te acompanha, que te quer bem, e peça a ele, me dê a mão, meu amigo, quero trabalhar com Jesus, quero divulgar este amor, quero ser do bem. E com certeza o bem se faz assim, né? Obrigado, Guilherme. Eu que te agradeço. Bem, querido internauta, com essa fala final do nosso irmão Valnei, nós estamos encerrando o nosso 18º Almoçando com Jesus e Kardec. Um bom dia a todos, agora já boa tarde, né? Que Deus nos ilumine a todos, hoje e sempre. Boa tarde, que assim seja. Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura.